Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Batalha do 100, segunda temporada, Subterrâneos. Então, vem comigo. Batalha do 100, essa temporada 2 foi insana. Eu já comecei a comentar os primeiros episódios, você pode ver aqui, né? Comentei até o 4º episódio. E agora é a resolução final aí da temporada, com spoiler de tudo que aconteceu a partir do 4º episódio pra frente, né? Eu gostei demais dessa temporada, eu já tinha amado a primeira temporada. Eu acho que tem aqueles probleminhas que eu falei, né, nesse vídeo aqui. Porém, como eu tinha dito nesse vídeo anterior, a temporada em si ela foi elevada, né, para um level mais superior, assim, mais complexo, mais difícil, tá? Dessa vez eu acredito que entrou mais atletas de alto nível, né? Pessoas que têm, não só atletas, mas que têm o trabalho e a condição física muito maior do que tinha no anterior, né? E pessoas que levam muito mais a sério, mais dedicação. Então fez com que as provas ficassem muito difíceis e complexas, né? A gente tem a prova do labirinto, que eu acho que foi uma prova que teve um pouco de roubada, né? Porque teve aquelas questões de travar o ambiente, de segurar, de não deixar os caras passarem, o que é divertido, né, pra gente que assiste, mas pra quem tá jogando lá, realmente é uma sacanagem, né? Mas faz parte. Se tava na regra, se podia, então tudo bem. Então, assim, segurar o cara pra ele não levar os sacos lá e tal, é chato. Agora, tanto que eles cortaram bastante, né, dessa missão, né, dessa prova, e para ir logo adiante, porque eles sabiam que o melhor ainda estava por vir, né? E veio, né? Veio a missão, né, a prova dos carrinhos, né, que tinham que levar 2 toneladas, basicamente, e empurrando mais. Foi muito legal, foi muito legal. O grandão lá tava na cara que ele só tinha não tinha pernas, né? Mas ele conseguiu levar. O Gibson mostrou foi muito bem nessa prova também. O Justin, eu achei que se superou ali, foi assim acima da média. Então assim, essa prova, né, de empurrar os carrinhos foi muito legal. E começou a mostrar que, infelizmente, as mulheres não funcionam para esse tipo de reality show, né? De disputar com os homens. É muito nítido que os homens são muito mais fortes, né? Estão muito mais preparados, tá? E talvez o ideal seja criar uma batalha do 100 só com mulheres, tá? Para nivelar e ficar divertido também para elas, porque senão elas vão estar sempre perdendo para os homens, porque muitas provas são de pesadas, né? De questão de peso, então elas não aguentam. Então, infelizmente, tem esse detalhe que também deixou essa temporada um pouco mais chata, especialmente se você quiser torcer para mulheres, se interessar mais por mulheres nesse tipo de reality show. Agora, a prova que vem depois, né, que é deles atravessando e chutando o saco, aquilo ali foi muito, muito da hora, né? Muito, 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 muito legal. Eu gostei demais daquilo. Assim, foi surpreendente, foi uma das melhores provas, né? Se eu não me engano, talvez tenha sido a melhor prova de todas,
porque teve muita emoção, teve o Hong, que é um dos líderes, né, que era o favorito, ele perdendo a primeira vez que ele vai, e depois ele falando que mudou a mentalidade dele, mudou a forma de jogar, né, de empurrar, e porque ele viu que tava mais fácil do que ele imaginava, e aí ele conseguiu se adaptar, então foi muito bacana. E o finalzinho ali foi incrível, né? Os caras precisando chegar em segundo, a disputa dos outros dois grupos ali, o grupo do lutador de MMA lá, o Jun Jin, né? E também o grupo do Amote, né? Então, assim, foi muito, muito da hora, né? Muito, muito da hora. Os caras caíram, se machucaram, caíram 2 vezes. Foi insano, foi insano. Essa prova, assim, eu pulei da cadeira, pulei do sofá, porque aquela aquele momento que o cara cai, os dois caem juntos, é o fim do episódio, né? E no próximo episódio que ia contar, e não tinha o próximo episódio, porque ainda tinha que passar uma semana para soltar os últimos 2. Então foi incrível, incrível. E aí também tem um episódio, né, com a prova dos que sobraram, né? Eles têm que fazer uma nova equipe, né? Uma retaliação lá, né? Como é que fala? Uns retardatários, né? Então eles fazem uma nova prova e aquela prova de os caras ficarem agarrados no poste também é pesado, é muito, muito da hora, né? E saiu altas tretas, né? E aquele pequenininho lá, aquele maluco lá, lutador também, é um monstro, um monstro. Ele é muito gigante. O cara é um nanico, mas ele é muito fera. Eu vou ver se eu lembro o nome dele aqui. Tem uns nomes aqui online, para poder... Eu acho que é o Jun Hyun-ji, acho que é ele. Eu não lembro agora. Enfim, eu sou muito ruim com esses nomes coreanos. Depois, então, a gente começou a entrar na prova da semifinal, que foi o grupo versus grupo, né? Tipo assim, todo mundo no mesmo grupo contra todo mundo no mesmo grupo, que foi sensacional também. Quando eles se alinharam para fazer a prova, para ver a prova, eu falei comigo mesmo, porra, agora eles tinham que lutar contra si, né? Fazer a prova contra eles mesmos. E é anunciado exatamente isso. Tinha que ser isso mesmo, eles lutarem contra ele mesmo. E aí o Gibson contra o Hong foi incrível, correr com aquele rolo compressor atrás, né? Foi foda demais. Mas deu pra ver também que o Hong ali, se ele não tivesse errado no começo, né, na hora de pôr a coisa, ele teria ganhado um pouco mais tranquilo. O Gibson ainda deu tudo dele, foi um personagem muito divertido. O grandão da perninha lá na outra equipe lá do Amote, ele realmente provou que ele só malha braço, porque as pernas deles não aguentou, ele teve cãibras. O próprio grupo do Amote, ele não estava bem, né, na prova. O cara que estava melhor na prova, ele errou na hora de laçar ali, né, de deixar os negócios para puxar. E aí quando ele voltou para pegar, ele se atrasou, né? Senão ele teria ganho, porque ele estava muito na frente. Então, assim, também tem que contar com a sorte, né? E com a questão de não ter pressa, às vezes. A mental é importante nessas disputas, porque um errinho, você largou de qualquer jeito o equipamento, e na hora que você voltou, já era. Você perdeu a prova por causa disso, porque você largou o equipamento errado. E às vezes muita pressa pode te custar lá na frente.
Então, que é o carinha que tinha uma cruz no braço e tal. Foi bem legal essa disputa do rolo compressor. Foi também muito de alto nível. Teve gente que saiu machucado no próprio grupo do Agente H, né, do Hong. O cara saiu tatuado lá, saiu também com a perna machucada. O grandão lá do grupo do Amonte saiu com cãibras. Então, assim, o programa chegou num nível muito absurdo que os caras estão se machucando, cansando fisicamente, não aguentando fisicamente, porque o nível tá absurdo, tá muito forte. Tá muito forte. E aí passou, né, nessa fase do rolo compressor aí, passou novamente passou o Justin, que tá mandando muito bem, o cara mostrou um físico espetacular por ser um ator. O André Dedin, que joga rugby, o Amott, que é crossfiteiro, e o Hong, que é bombeiro e das Forças Armadas, né? Cara, a final foi, assim, incrível, né? Tirando a primeira prova, que é uma prova da corda, né, de segurar o torso, eu não gostei, tá? Apesar de saber que é uma prova muito difícil também, né? É um peso muito grande, segurar 30% do seu corpo, 40% do seu corpo no alto, com uma corda. Mas não é das provas mais divertidas de se assistir, né? Mas eu acho que eles também precisavam um pouco de um respiro, de uma prova um pouco menos intensa, de correria, de briga, de disputa, né? Porque senão eles não iam ter corpo para a próxima, que seria muito mais insana. Que aí foi agachamento, que é aquele negócio de você abaixa com o corpo, né, com o peso nas costas, praticamente fazendo um abdominal de pé, só que aumentando o peso, né, conforme ia passando. Então, o André Dedin, né, o próprio Amoti e o Hong mandaram absurdamente, né? O Justin, ele saiu na corda, né? E eu gostei demais dessa. Essa foi insana, insana. Eles foram para 250 quilos, né? O André Dedin, eu tô confundindo com o André The Giant, que era um ator do cinema nos anos 70 e lutador de luta livre, se não me engano. Então o André Dedin, ele aguentou até os 200, mas quando parou, ele não aguentou. O corpo dele deu uma esfriada, e aí os 250 foi difícil. E assim, desde o começo, tava claro que o Amott e o Hong seriam um dos favoritos, né? Eles foram os dois que aguentaram na esteira ali, foram os dois primeiros que aguentaram na esteira, né? O Amott já é um pouco famoso por ser um grande crossfiteiro, né, na Coreia, então o pessoal já sabia do potencial dele. O Hong também é um cara já muito famoso lá na Coreia, já expliquei o porquê, porque ele ganhou um reality show, porque ele é ganhou o campeonato de bombeiros, ele é um cara das forças especiais, enfim, o cara é muito fera. Então, assim, se dependesse só deles, era muito provável que eles estariam entre os 10 primeiros, 5 primeiros. E eles foram os dois para a final, né? Aí na final, eu acho que o Hong, ele perdeu para si mesmo, tá? Porque é nítido que ele é mais completo que o Amott. Porém, ele não soube se adaptar e jogar a prova. Ele começou muito bem e aí ele achou que ia ser um pouco mais fácil do que era e vacilou, né? E deu uma vacilada.
Eu digo isso porque eu conheço esse cara desde a trajetória dele no outro reality. E, sinceramente, no outro reality eles fazem coisas tão pesadas quanto eles fizeram nessa segunda temporada. Então, assim, esse cara, ele tem um físico, assim, muito impressionante, né? Mas o Amoti também mostrou que está num alto nível ali, praticamente no mesmo patamar, porque não é só também a força física, né? A força mental, a resistência, a resiliência é importante, né? Nessas horas. E ele perdeu a primeira rodada, então ele teve que ir com tudo e buscar essa vitória. Isso que foi emocionante, né? Porque era tudo que o diretor, né, que o pessoal queria. Uma rodada com uma virada, uma rodada final com virada, né? E assim, primeiro começa ganhando um e depois termina o outro sendo campeão, é incrível, né? E todo mundo, né, assim, todo mundo não, mas eu acredito que lá na Coreia a maioria esperava que o Hong ganhasse, né? Principalmente quando ele vai para a final. Então foi bem surpreendente a derrota dele. E essa final foi muito melhor do que a outra final do ano passado, que foi aquela de puxar as cordas infinitas lá, né? Que era legal, a gente sabe que é um negócio penoso, mas não era tão emocionante, né? Essa disputa de força, resiliência, resistência, dos dois terem que empurrar a mesma coisa e meio que um defender o outro para o outro não ir mais forte que ele, ir mais rápido para bater e derrubar o negócio. Então, assim, é muito mais divertido, é muito mais tenso. Então, a temporada começou mediana, né? Mas terminou no melhor alto nível. Então, a segunda temporada, ela conseguiu sobressair a primeira temporada, tá? Apesar desse comecinho repetitivo e das acelerações em alguns momentos, como na prova do labirinto, mas foi incrível, incrível. Teve ali 3 provas realmente de sair da casinha, né? Enfim, eu gostei demais. Eu fiquei um pouco chateado porque o Hong perdeu, porque eu torcia para ele, mas o Amonte é um cara carismático, sorridente, mereceu também. E você? O que vocês acharam? Contem para mim quem era seu favorito, o que você estava esperando, qual foi a prova que você mais gostou, né? Se foi a prova do labirinto, se foi a prova da mina, né? Tanto a rodada de empurrar quanto a rodada de empurrar com os pés no alto, que foi incrível. Se foi a rodada da semifinal com um rolo compressor, todo mundo contra todo mundo da mesma equipe. Se foi a semifinal das cordas, né? A semifinal, a final mesmo. Se foi a semifinal do agachamento. Conta tudo aí pra nós. E vai ter o Batalha do 100 Ásia, provavelmente em 2025. Estamos ansiosos. Netflix mandando muito bem nesse reality. Tem que fazer um aqui no Brasil. Já estamos ansiosos e curiosos. Eu já fiz a minha lista, ó. Quem tem que ir no reality show do Brasil, a Batalha do 100 tá aqui. Um grande abraço e até a próxima.